Amigos e amigas do Alberto Torres, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Ainda estamos em uma situação de isolamento social, uma situação diferente que nunca vivemos e que nos dá possibilidades de nós escolhermos alternativas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, o fato de nós estarmos isolados não significa que a vida acabou. Nós temos que encontrar alternativas, nós temos que encontrar outros meios. E o fato da escola nos chegar através do meio remoto é uma alternativa, é uma possibilidade. E indica que o ser humano ele tem esse poder criativo de gerar coisas novas. Então, o que eu aconselho vocês é de nós apreciarmos essa nova modalidade de ensino e procurarmos nos desenvolver, procurarmos ter uma visão de desenvolvimento em toda uma situação que, claro, não é uma situação muito agradável, mas é uma situação que nós podemos desenvolver novas situações e criatividades, ok? Pessoal, estamos neste próximo roteiro, que é o roteiro 5 e 6, falando sobre racismo, que é um tema, vamos dizer que é um tema que dá continuidade ao tema inicial do terceiro bimestre, que é a humilhação. O racismo é um tema que é um produto da humilhação, das pessoas quererem ser maiores do que as outras, subestimarem as outras, colocarem as outras em um domínio. E o racismo, historicamente, ele é uma postura utilizada pelo agressor para subestimar as pessoas que têm a cor de pele diferenciada. É o que nós vamos falar nesse vídeo. Espero que o vídeo ali não seja muito longo. Eu estou elaborando o vídeo nesse sentido, por isso não vou usar slides para não cansar vocês, ok? Então é o tema deste novo roteiro. É um tema proposto pela Secretaria da Educação, então é um currículo estabelecido pelo Estado e é um currículo pertinente aos jovens. O jovem ele está em uma fase de aprendizado de como conviver em sociedade. E entendermos as humilhações, entendermos a nossa postura diante da sociedade, é uma forma de nós valorizarmos a vida, é uma forma de desenvolvimento, é uma maneira de nós entendermos que nós não vivemos sozinhos, que nós temos que viver em harmonia, que nós temos que lidar com o diferente. E muitas vezes aquele que não tem a mesma cor nossa da pele, nós o colocamos como o diferente. Sim, ele é diferente na cor da pele, mas ele é igual no sentido de também ser um ser humano como nós mesmos, ok? Então, falarmos sobre o racismo é nós entendermos a vida de uma forma que nós vamos construir a sociedade para que essa mesma sociedade ela seja possível de se viver. Então não adianta nós só pensarmos nos nossos objetivos profissionais e não termos esse olhar ético em relação à sociedade. Porque se nós pensarmos assim, nós estaremos, primeiro, sendo egoístas e construindo uma sociedade impossível de se viver. Por isso, a importância do tema que nós estamos estudando, ok? E isso é muito favorável ao fato de vocês serem jovens, de construírem essa consciência, uma consciência que dá ao ser humano a primazia dele ser humano, ok? Pessoal, então falarmos de particularmente racismo no Brasil, eu coloquei 3 textos para vocês lerem. E o primeiro texto é a particularidade do racismo no Brasil, porque o racismo no Brasil ele tem uma particularidade.
Ele não é visível, ele é sutil, ele tem nuances. Ele está dentro das pessoas. Pode estar dentro de mim, pode estar dentro de você. Às vezes, sem querer, nós acabamos construindo uma visão racista em relação a essa pessoa que não tem a mesma cor de pele que a nossa. Então, o racismo no Brasil ele não tem regras discriminatórias claras. Como a gente viu muito tempo nos Estados Unidos, por exemplo, o negro mora aqui e o branco mora lá. E não se mistura. No Brasil não existe isso. No Brasil não existem essas regras claras. Por exemplo, no Brasil, todos os negros têm condições de almejar um cargo, um posto de trabalho, uma profissão. Então, os negros não são impedidos de competir para ingressar nesses locais que supostamente a primazia ela é branca. O negro no Brasil ele não tem esse impedimento. Porém, nós vemos que no Brasil o racismo ele é estrutural. Ou seja, na mente das pessoas existe um impedimento. A ponto da gente perceber que 75% dos pobres são negros. 60% das pessoas que estão presas são negras. A grande maioria das pessoas que vivem na rua são negras. Então a gente vê que existe sim, um racismo, um impedimento dos negros terem o mesmo direito, a mesma oportunidade que os brancos eles têm para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Então, o racismo no Brasil ele tem formas mais maleáveis, mais flexíveis, mas atinge as suas vítimas e é igualmente nocivo à comparação de países que historicamente têm regras claras e que mostram, por exemplo, os Estados Unidos, que mostra o racismo de uma forma mais evidente. No Brasil, esse racismo ele é sutil, mas ele existe. Então, a palavra racismo vem da palavra raça. A palavra raça, ela tem uma origem biológica, ela tem uma origem genética. No entanto, muitos cientistas vão dizer que não dá para, por exemplo, as pesquisas científicas terem origem nesse conceito de raça, porque é uma origem genética. Então, diferentemente dos animais, o chimpanzé ele tem uma diferença 7 vezes maior em relação à genética de que um chimpanzé de uma outra espécie. Entre os seres humanos não há essa grande diferenciação. Então aí a gente já vê um problema para a classificação dos seres humanos nessa condição de raça. Embora exista diferenças entre raças, o problema é que a sociedade ela coloca essa diferença em um sentido político, para gerar diferenças entre as pessoas, para colocar essa diferença biológica numa condição de supremacia. E isso faz com que haja uma exclusão social, haja uma condição de humilhação, colocando as pessoas de uma determinada raça superiores a outras determinadas raças. Então, isso é uma agressão. Isso nós vamos entender que se trata de uma condição de inferioridade pressuposta pelo racismo. Quando nós colocamos essa condição de inferioridade, usando o termo raça, aí é que nós temos o problema do racismo. Então, dizer que alguém é negro, dizer que alguém é loiro, dizer que alguém tem o cabelo cacheado, não necessariamente é um problema. Mas colocar uma situação de superioridade e inferioridade, é aí que nós teremos o problema. Então, como vai dizer Angela Davis, uma filósofa negra,
dos Estados Unidos, de que combate essa questão do racismo, nós não temos que ser apenas contrários ao racismo. Nós temos que ser antirracistas, ou seja, nós temos que ter uma postura contrária ao racismo. Nós temos que valorizar práticas de valorização da vida, para que nós, então, não tenhamos, de uma forma sutil, isso ideologizado na nossa maneira de ver o negro. Porque muitas vezes nós podemos ser racistas sem querermos sermos racistas e influenciados por essa ideologia de supremacia branca. Então o negro, ele precisa entender que existe um encontro com a sua negritude, como um dos textos que eu pedi para vocês lerem vai dizer, do filósofo Jean-Paul Sartre. O que é a negritude? A negritude é a valorização do fato de que o negro ele tem uma cultura, de que o negro ele tem uma beleza, de que o negro ele tem uma identidade, de que o negro ele tem uma cultura que muitas vezes é uma cultura de resistência, de ele olhar para ele mesmo como alguém que deve ser valorizado. Isso é uma cultura de resistência em relação à supremacia branca que nós temos no mundo. Então, não a visão negativa de ser negro, não a visão histórica de que o negro ele é inferior, e sim a negritude, a condição de que o negro ele tem cultura, de que o negro ele tem muitos negros que têm valor, muitos negros têm um papel de transformação na sociedade. Então é isso que nós temos que ter, uma nova visão de que a cultura negra ela se opõe ao capitalismo eurocêntrico e branco como uma cultura também que tem que ser valorizada. Então essa é a ideia da negritude, de que não existe uma dominação do homem branco em função da sua natureza biológica. Às vezes até mesmo o trabalhador branco ele está em uma condição de inferioridade em relação ao capitalismo, no seu relacionamento com o burguês, mas mesmo sendo trabalhador inferiorizado pelo fato dele ser branco, ele se coloca em uma condição de superioridade em relação ao trabalhador negro. Então, nós não podemos olhar o mundo desta forma. O negro, ele é alguém igual ao branco e que tem que ter os mesmos direitos e as mesmas capacidades e as mesmas alternativas, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês leiam os 3 textos lá, que eu coloquei para vocês lerem, que vão aprofundar mais o nosso olhar sobre esta questão, ok? Que Deus abençoe a todos. E dúvidas sobre o roteiro, dúvidas sobre esse tema, ou me escrevam ou venham com essas dúvidas nas interações que nós temos nas videoconferências, ok? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e se cuidem.